tá saindo som? Tá? Agora tá. Glória a Deus. Estou um pouquinho gripado, então me perdoe se a voz já é ruim. Agora gripado é pior ainda. Então, que Deus possa falar hoje com cada um de vocês, amém? Essa mensagem que eu trouxe hoje aqui foi algo que Deus tem falado no meu coração há muito tempo. Então, eu sempre falo que a mensagem que Deus me dá, primeiramente, é sempre para mim. Então, tudo que eu for falar aqui, exatamente tudo primeiro foi colocado para mim e eu vou repassar para vocês. Então, tudo que está aqui, primeiro veio de encontro ao meu coração, para me acertar, para falar comigo. Então, não se sintam ofendidos, nem magoados, mas a palavra de Deus tem que rasgar o seu coração. Amém? Então, vamos orar para a gente começar. Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um culto. Que o Senhor possa falar no mais profundo do nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, Deus, e não aquilo que queremos ouvir. Rasga o nosso coração, que essa palavra penetre no mais profundo, Deus, e que haja mudança no nosso coração, no nosso comportamento, no entendimento da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo, toma o controle dessa reunião aqui, desse culto, toma o controle da palavra, toma o controle da minha vida, faça o que você quiser aqui nesse ambiente. Esse ambiente é consagrado a Ti, você é o dono de tudo aqui, então faça da melhor forma, no nome de Jesus. Amém. Antes de começar, eu só queria dar um breve testemunho de coisas como que Deus cuida de nós, dos pequenos detalhes, de coisas que talvez a gente acha que é tão banal. Fala assim, nossa, mas isso não tem nem necessidade. Eu mesmo cuido com as minhas próprias mãos. Eu vim na sexta-feira, foi sexta, né? Foi sexta-feira aqui, mais cedo, como eu trabalho de home office, eu vim aqui na igreja, vim mais cedo. Fiz algumas coisas aqui e pedi a água que tinha acabado. E eu pedi numa distribuidora que a gente sempre pede. E aí eu mandei mensagem, a distribuidora estava fechada, devido, acho que, não sei o que aconteceu lá, não lembro da mensagem, foi falecimento de alguém, não lembro. E eu falei, eu vou procurar outra distribuidora de água pra gente, senão vai ficar sem água aqui, é ruim ter que ficar comprando garrafinha, né? Aí eu falei, vou pedir 2 galões. Aí eu pedi, era R$15 cada galão na distribuidora. Aí a moça pediu o endereço e falou assim, tem alguma campainha, alguma coisa? Eu falei assim, tem a campainha da igreja. Ela falou, mas a água é para você ou é para a igreja? Aí eu falei, não, é da igreja. Ela perguntou o nome, né, da igreja. Aí ela falou assim, então pode deixar que eu vou doar esses 2 galões para vocês e vou abençoar essa obra com as águas. Então sempre quando eu acabar, você pode pedir aqui que a gente vai abençoar vocês e orem pela nossa empresa e dê o nome dela também. E você vê, a gente não precisava disso. A gente R$30 é coisa barata, mas é pequenos detalhes que Deus cuida. Então não tenha medo de pedir ao Senhor pequenos detalhes, pequenos desejos do seu coração, que se for da vontade dele, Ele realiza. Amém? Glória a Deus. Então hoje a mensagem que eu quero colocar para vocês, eu coloquei o título dela chamado Tempos do Fim. E Deus tem me incomodado muito em relação a mim mesmo, em como que eu tenho vivido a minha vida cristã. Se eu tenho realmente levado uma vida cristã ou só um título de cristão. Se as coisas que eu tenho feito realmente refletem na vida de um cristão, de um discípulo do Senhor, ou somente eu carrego um título para falar para as pessoas, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Como que você tem vivido? Como você tem carregado somente um título ou tem vivido isso? Reflita um pouco e vamos ler em Mateus 24. É um texto bem longo que nós vamos ler, mas é um texto muito impactante a respeito disso. A nossa mensagem toda está no final do texto, mas eu quero que vocês leiam o texto inteiro, porque fala sobre os fins dos tempos. Então vamos ler Mateus 24. Amém? A minha versão acho que deve estar um pouquinho diferente. Vou ler na King James, que está aqui. Mas o sentido não se perde no texto.
Espírito Santo, toma o controle, Senhor. Toma o controle do nosso coração. Tira todo medo, toda ansiedade. Afasta do nosso coração o medo de te servir, Deus. Em nome de Jesus. Verso 1 diz assim, Mateus 24. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele. Em particular, lhe perguntaram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Prestem bastante atenção nesse texto. Então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamarão: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia não desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Contudo, estes acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Verso 11. Então números falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Quantas pessoas nós estamos vendo que o amor está se esfriando? Verso 13. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Aquele que, porém, continuar firme até o final será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Verso 15. E assim, quando virdes profanação horrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para mulheres grávidas e para aquelas que estão amamentando. Verso 20. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porque haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Verso 22. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar: vede aqui está o Cristo, eis-o ali está Cristo, não acrediteis. Pois levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para que se possa iludir até mesmo os eleitos, os crentes. Vede que eu prenunciarei a vós. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias. Ou ainda: ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. 29.
Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas do céu cairão e os poderes celestiais serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra plantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder, majestade e glória. 31. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma, quando virdes todos esses acontecimentos, sabeis que ele está muito próximo às portas. Muitos sinais nós já estamos vendo. Guerras, pessoas brigando com irmãos, pais. Os sinais já estão à porta. Verso 34. Com toda certeza vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. 37. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava uma vida comendo, bebendo, casando-se, oferecendo-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Esse trecho aqui que eu vou ler, muitos entendem que é o arrebatamento daqueles que não estão no campo. Mas existe uma linha de estudo que na verdade mostra que esses que foram levados no campo foram para juízo e não foram os que foram arrebatados. Justamente porque fala aqui dos dias de Noé, que chegou aos dias de Noé e levou a todos. Continuando. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Verso 43. Contudo, entendei isto, se o proprietário de uma casa soubesse a hora que viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vos alerta, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Verso 45. Aqui começa a nossa mensagem, mas eu queria falar todo o texto. Vamos ler o finalzinho. Preste atenção nesses versículos. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os da casa, para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. 48. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e comer e beber com beberrões. O senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora em que o servo desconhece. E o Senhor punirá com severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde os haverá grande lamento e ranger de dentes. Amém? Até aqui. E esses dias eu tenho falado muito com o Senhor, faz semanas já, sobre qual servo eu tenho sido. Se eu tenho sido um servo fiel, um servo sábio ou um servo mau. Com o que eu tenho alimentado a minha casa?
os meus com as coisas do reino ou com as coisas do mundo, com as coisas que são do alto ou somente com as coisas que são do mundo e nada mais. Desejando e ensinando a espera do nosso Senhor, ou falando que somente um dia Ele vai voltar e nada mais, e nada acontece, porque está demorando. Talvez nós achamos que é só uma historinha e caminhamos a vida assim. Ou nós tenhamos vivido como os mundanos, achando que tudo isso é balela, que as coisas do Senhor somente são para aqueles mais fanáticos, as coisas do Senhor talvez nunca acontecem, tanto nós escutamos que o Senhor vai voltar, vai vir, e Ele nunca vem, e nós vivemos da forma que o nosso coração quer, e não entregamos de verdade para o Senhor. E eu tenho orado muito para o Senhor me mostrar como que eu devo conduzir a minha casa, o meu ministério, que na verdade o meu ministério principal de todos não é estar aqui pregando, falando. Meu ministério principal é a minha casa, é os meus filhos, a minha esposa. E eu tenho tentando falar com o Senhor como conduzir, como levar eles mais perto de Ti, como nos dar experiências mais profundas com o Senhor. E algo que eu tenho visto são os frutos. Quais são os seus frutos? O cristão nasceu para dar fruto. Quais os frutos que você tem dado? Quais são os frutos que você fala assim, nossa, eu dei um bom fruto? Quais são os seus frutos? Perguntei para o Senhor, quais são os meus frutos? O que eu tenho dado, o que eu tenho feito para o Senhor? E vamos ler ali em João 15, João 15, 1, 2. João 15, 1, 2. Nós somos cristãos, nós nascemos para dar fruto. Você tem que dar fruto, eu tenho que dar fruto. João 15, do 1, 2 diz: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. E o que nos impede de dar fruto para o Senhor? O que nos impede de caminhar, de ministrar, falar, buscar o Senhor, que outras pessoas sejam contaminadas com o Evangelho? E algo que eu tenho percebido, tanto em mim mesmo, que a questão de preguiça, as questões de desculpas, de inventar tudo que nós não podemos fazer para anunciar as boas novas para o Senhor. Nós damos desculpas de tudo, para a gente ficar no nosso conforto e falar assim, não, hoje não, eu vou amanhã, eu vou depois, eu vou falar do Senhor depois para essa pessoa, eu vou falar que Deus pode curar ela amanhã, eu vou falar que Deus salva, que liberta ela. Só que esse depois para algumas pessoas não dá tempo. Deus pode levar assim, e você estava ali responsável por ministrar, por falar e não falou. Hoje eu estou cansado, isso não é para mim, meu ministério é pregar, ficar no púlpito, cantar, louvor. Quantas pessoas eu já ouvi isso? Isso não é para mim, falar do Evangelho não é para mim não, para sair para evangelizar, para falar. Meu negócio é no louvor aqui, meu negócio é ministrar, meu negócio é ensinar. Não, nós temos que ter estratégia para chegar nas pessoas, temos que falar com calma para as pessoas não se escandalizarem. Nós temos que, primeiro, antes da gente falar do Evangelho, das coisas do Senhor, vamos nós orarmos aqui. Depois que Deus der uma estratégia, a gente chega e fala. É sempre desculpinhas atrás de desculpinhas, sempre desculpas atrás de desculpas para não cumprir aquilo que o Senhor já falou para mim e para você cumprir.
João Batista não tinha essa coisa de estratégia, não. Ele não falava, vamos orar, vamos ver se a gente falar com uma palavra mais bonitinha, aquela pessoa ali entende o evangelho e não fique brava conosco, não se sinta ofendido, não se sinta, às vezes, falando que nós queremos constrangê-la. Olha que João Batista falava, 3, 7, 8. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista não chegava com, você é bonitinho, Jesus te ama, e Ele tem uma obra para você. Tudo isso é lindo, nós devemos falar isso para as pessoas, mas nós devemos falar o restante das coisas. Assim, raça de víboras, arrependei-vos, Jesus te ama, Jesus quer o seu coração, mas depois disso tem um processo, tem um arrependimento, tem a transformação. Você precisa ser transformado, você tem que sair do seu pecado, você tem que largar as coisas que não te cabem mais. A gente só para no Deus é amor, Ele é bonzinho, vem cá. Isso não produz frutos de arrependimento. Nós estamos tirando as pessoas de produzirem frutos de arrependimento nesse evangelho tão raso que vivemos. De Deus é amor, Deus te quer e pronto. Ele quer você, Ele te ama, mas Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a forma que você age, como que você fala. Ele quer te mudar. E a gente não prega isso, tem medo, tem vergonha, ou talvez pior que tudo, não vive. Esse é a pior. A gente quer pregar algo que a gente não vive. Esse é o pior. Temos ensinado as pessoas a fugir ou nem acreditar na ira vindoura pelas nossas atitudes. Pregamos um evangelho tão raso, um evangelho que Deus tem que te aceitar da forma que você é. E pronto, acabou aqui. E realmente Deus te aceita da forma que você é. Todos os dias, todo pecador, Ele te aceita da forma que você é. Mas Ele quer te transformar. Ele não aceita que você permaneça da forma que você está, no erro, no pecado, sem produzir frutos, sem produzir aquilo que você foi chamado. Deus quer te usar, Deus derrama uma unção sobre você, sobre mim, e Ele quer nos usar, mas nós vivemos um evangelho tão raso que dá uma tristeza. Um evangelho verdadeiro exige arrependimento, renúncia, oração, o id, o fazer discípulos, a entrega pela vida para Jesus. Nosso cristianismo está sendo nivelado tão baixo, ao nível dos fariseus. Mateus 23, verso 25 diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e de autossatisfação. Fariseus cegos, primeiro limpa o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres e fariseus, hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados, que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos, de toda imundícia. Assim vocês por fora parecem justos aos olhos das pessoas, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Nós nos achamos tão bons, tão superiores aos outros, que ficamos cegos. Não enxergamos o quão raso é o nosso evangelho. O nosso evangelho, não de Jesus, o nosso evangelho. Somos hipócritas. Pregamos salvação sentado nas cadeiras, com as bundas nas cadeiras, falando no Instagram: Jesus te ama, Jesus salva. Nas redes sociais é o nosso meio de evangelismo. Mas para sair para pregar, não tenho tempo, não dá, é muito cansativo, eu não fui chamado para isso. Cremos num Deus que pode curar, mas não ministramos cura nos enfermos,
para as outras pessoas. Quando tem alguém enfermo ali, não temos coragem de botar a mão e falar assim: Deus vai te curar no nome de Jesus. Se é para curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Mas o nosso papel de cristão é ir e fazer. Pregamos libertação para as pessoas. Pode curar, que pode libertar, mas na hora que cai uma pessoa endemoniada, sai correndo, não tem coragem. Que cristianismo raso é esse? Que cristianismo pequeno que vivemos? Pregamos o amor ao próximo tanto, e na hora de ajudar somos os primeiros a arrumar qualquer desculpa para não ajudar. Fala, conta comigo. Na hora que é para contar, não vai dar. Vamos lá ajudar o irmão. Hoje não vai dar, tenho compromisso. Se fosse semana que vem, se fosse ontem. Sempre é assim. Ontem teve uma irmã que falou algo para nós, que ela está passando uma dificuldade, e pediu uma ajuda de um recurso na igreja, e falou que o pastor da igreja não podia ajudar porque ia arrumar a salinha das crianças e porque arrumar a fiação da igreja. Olha que evangelho nojento que eles vivem, olha que evangelho podre. Como prefere ajudar a pintar a salinha, arrumar um fio, do que ajudar uma irmã que está necessitada, uma irmã que sempre esteve servindo junto com a igreja. Que evangelho podre que vivem esses fariseus, e muitos de nós, esses fariseus, somos nós na verdade. Como tem vivido? E as últimas perguntas que eu quero fazer para você, que hoje eu não consigo falar muito, que minha garganta é muito ruim. As últimas perguntas para reflexão: o quão você está parecido com Cristo? Pensa. Você não precisa me responder não, meu irmão. Só pensa. Como você está parecido com Cristo? O quão de Deus as pessoas têm enxergado na sua vida? Olham para você e falam assim: esse é um servo do Senhor, eu quero me tornar parecido. Esse é um servo do Senhor, na hora que ele chega as coisas mudam. Na hora que ele está aqui, a presença do Senhor está acompanhando. Quanto de Deus as pessoas enxergam em você? Somos cartas de Cristo. 2 Coríntios 3, do 2 ao 3 diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos corações humanos. Eu e você somos cartas de Cristo. Quanto que as pessoas têm lido de você e querem chegar mais perto de Cristo. Eu estava no metrô e tinha 2 rapazes e uma menina toda produzida, indo para balada com roupa curta. Um rapaz e um outro conversando. E a menina falou assim: fulano de tal, agora ele é pastor, ele é pregador lá não sei de onde, lá do lugar que eles estavam lá. Ele é irmão agora, ele tá servindo ao Senhor, não sei o quê. E Deus me falou tão forte no meu coração, falou assim: o que as pessoas estão enxergando em você, o que as pessoas estão enxergando nas suas atitudes, que elas não mudam. O quanto de Jesus você carrega, não somente palavras, meramente palavras, de Jesus é bom, Jesus faz isso, aquilo. O quanto você vive aquilo que você fala. Quantas pessoas que deveriam estar sendo transformadas porque nós estamos no local, que nós somos cartas vivas de Cristo e nada acontece. Eu falei para o senhor, foi na minha empresa lá mesmo. Tantas pessoas ali, você vê que mundano. Você fala: o que acontece? Que eu estou ali, eu sou teu servo e nada acontece, nada muda. Onde que eu estou errando? Onde que eu deveria estar mais? Qual é a profundidade mais que eu deveria chegar a ti, Deus? Porque nos lugares que nós estamos, as pessoas não são convertidas.
As pessoas somente são convencidas. Tem algo muito longe de você ser convencido e ser convertido. Quando há uma conversão genuína, há mudança de rota, há mudança de caminhada. E as pessoas não mudam. Elas vêm para o Evangelho, elas aceitam Jesus e permanecem no mesmo erro, no mesmo pecado, fazendo a mesma coisa. Elas só foram convencidas que Deus é bom. Esse do Evangelho mimimi, que fala, ai, vem cá, você é lindo do Senhor, você é um príncipe, uma princesa. E realmente você é, só que tem muito mais que isso. No final tem a conversão, arrependimento, o id. Deus chamou eu e você para sermos discípulos dele, para caminhar com ele, para anunciar o Evangelho para outras pessoas que estão indo para o inferno. E nós não fazemos nada, só queremos falar o Evangelho bonitinho. Ai, eu vou evangelizar esse irmão, deixa eu mandar o convitinho da igreja para ele. Que bênção. Ai, deixa que nós vamos estar orando por você. E não ora nada. Muitas vezes fala assim, vamos orar pelo irmão, ora nada. Você nem, às vezes nem ora, esquece de orar. Que evangelho raso. Que tristeza que dá isso. Vemos igrejas lotadas, cheias de pessoas vazias que não entendem nem o básico do evangelho sobre a salvação, que foi chamado. Tem pessoas indo para o inferno e Deus escolheu eu e você para ajudar essas pessoas a entenderem o cristianismo para irem para o céu. Ele não precisava, mas decidiu nos escolher, eu e você. Estamos carregando somente palavras vazias, ou a presença do Senhor está em nós? Os ambientes estão sendo transformados, as pessoas ao nosso redor estão sendo impactadas, pessoas ficam constrangidas de falar palavrão ao seu lado, de fazer alguma coisa que é pecado ao seu lado, ou dão risada junto com você, fala coisas, piadas, maledicências com você, e não estão nem aí, não são constrangidas. Tem algo errado, mano. Se elas não são constrangidas, é que você não está fazendo diferença nenhuma, você está sendo igual a elas. Somente isso, é mais um deles. E se a maior resposta que você tem dessas perguntas forem não, os ambientes não estão sendo transformados, as pessoas ao redor não estão sendo impactadas, as pessoas não ficam constrangidas quando está ao meu redor, ao lado do servo do Senhor, algo está errado. Algo está errado. Ou você está vivendo o evangelho tão raso, ou seu coração está distante demais do Senhor e você acha que está muito perto. Estamos virando fariseus, doutores da lei, conhecemos muito Bíblia, falamos hebraico, aramaico, tudo, e não vivemos nada. Criticamos tanto os católicos que ficam com a Bíblia aberta lá, e nós estamos fazendo igual, somente temos a letra, sabemos de cor as coisas da Bíblia e não vivemos nada. Algo está errado, algo precisa mudar, algo precisa mudar urgente no nosso coração, algo precisa mudar urgente no nosso meio. E hoje, a mensagem que eu queria trazer para vocês: busquem o Senhor no que precisa ser transformado, no que precisa ser mudado. Se as coisas ao seu redor não estão sendo transformadas, pessoas não querem vir a Cristo por conta do seu testemunho, olhe para o Senhor transformar o seu coração, mostrar o que está errado. Hoje eu não quero fazer apelo nenhum, hoje eu só quero apenas uma reflexão. Essa mensagem é mais uma reflexão para os nossos dias. Se no seu trabalho você não faz diferença nenhuma como cristão, se na sua família você não faz diferença nenhuma como cristão, se no meio dos seus amigos, no meio das pessoas você não faz diferença nenhuma como cristão, é perigoso você envergonhar o nome do Senhor. É perigoso você envergonhar o nome do Senhor no meio deles, porque você está parecido com eles, não tem diferença nenhuma. Vamos orar e nós já vamos encerrar. Nosso culto hoje vai terminar um pouquinho mais cedo.
Glória a Deus pela vida de cada um que se dispôs a vir aqui hoje. Amém? Amém, Senhor Jesus. Nós queremos nos arrepender, Deus. Por tantas vezes o Senhor falar conosco, por tantas vezes o Senhor querer nos usar, querer nos levantar, querer fazer a gente caminhar na Tua boa vontade e nós recusarmos, Pai. Recusarmos não somente falando que não queremos ir, mas com as nossas atitudes, talvez até envergonhando o Teu nome. As pessoas olhando para nós e falando: nossa, esse é um cristão genuíno, essa pessoa é cristã. Deus me livre de ser um cristão. Deus me livre de me parecer com essa pessoa hipócrita que só fala e não age de nada, que só tem palavras bonitas e não é transformado. Livra-nos, Senhor, de ser como esses fariseus, doutores da lei, saber tantas escrituras e não viver nada. De viver como a nossa vida fosse algo simplesmente da forma que eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou dono de mim e o Senhor me aceita a hora que eu quiser, na hora que eu tiver vontade eu vou, na hora que eu quiser fazer eu faço, porque ninguém manda em mim. Eu sou o que sou e acabou. Livra-nos dessa arrogância, Senhor. Livra-nos dessa arrogância. Livra-nos de viver esse evangelho raso, esse evangelho que não transforma ninguém, que não muda ninguém, que não faz diferença nenhuma. Esse evangelho que na verdade só perde tempo, não transforma nada, nada é renovado, nada é curado, nada é transformado com as palavras que nós falamos. As palavras que nós falamos não têm poder às vezes. Livra-nos disso, Senhor. Livra. Acerta o nosso coração, Deus. Acerta o nosso coração, que o nosso alvo, que a nossa mira seja sempre o Senhor e não as pessoas, Deus. Tira as aparências de nós, tira as máscaras de nós, Deus. Tira, Senhor. Tira essas máscaras de sermos tão santos, de arrotar santidade para as pessoas e no fundo sermos tão podres. Limpa-nos, Senhor. Limpa, Espírito Santo, o nosso coração sujo, o nosso coração que às vezes nada está bom, tudo nós criticamos, tudo nós queremos fazer do nosso jeito, sempre estamos certos. Livra-nos disso, Senhor. Livra, Deus, que nosso coração venha a ser um coração ensinável. Não venhamos arrotar santidade para as pessoas, achar que somos os melhores, mas que venhamos derramar amor verdadeiro pelas pessoas, Deus. Que venhamos derramar amor verdadeiro pelo Teu Evangelho, Deus. Que essa palavra possa queimar no nosso coração de verdade, Deus. E não somente no nosso intelecto, para falar que sabemos tanto da Sua palavra. Olha como Ele conhece as Escrituras, olha como Ele conhece o Evangelho. Não vale de nada, não vale de nada. Uma pessoa que talvez não sabe ler, nem escrever, mas que entende que o Senhor é o Salvador e pratica as boas obras, vale muito mais do que ler essa Bíblia inteira aqui e não praticar nada. Livra, Deus, nosso coração de tanta hipocrisia, Senhor. Nosso coração de tanta hipocrisia, Deus. Chega, nós não aguentamos mais viver dessa forma, Deus. Transforma o reboliço na nossa vida, no nosso coração, no nosso redor, Deus. Livra-nos, Deus, de vivermos uma vida vazia, de sermos apenas convencidos da Tua palavra e não transformados de verdade, Deus. Acerta o nosso coração onde a gente caiu. Acerta o nosso coração onde muitas vezes nós caímos e perdemos o foco do Senhor. Colocamos o serviço do Senhor na frente da adoração, na frente do derramamento do coração diante de Ti. Livra-nos, Deus. Quebra-nos, faz de novo. Quebra
tudo que tem que quebrar, tira tudo que tem que tirar, Senhor. Tira tudo que está impedindo nós de caminharmos com o Senhor, Pai. Tudo. Se é emprego, se é relacionamento, se é pessoas ao nosso redor. Tira, Senhor, mas não deixa a gente viver uma vida em vão. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor sempre nos dá uma nova chance. E mais uma vez, venhamos quebrantados diante de Ti, pedindo para o Senhor nos perdoar, nos transformar no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Vamos realmente viver o Evangelho para o Senhor. Tem tantas coisas que o coração precisa acertar. Tantas coisas. Tenha coragem de falar para o Senhor as coisas que precisam ser corrigidas no seu coração. Tenha coragem de falar para o Senhor, tira as coisas que estão impedindo de avançar. É inaceitável um homem ou uma mulher de Deus não transformar lugares, não transformar ambientes, não transformar pessoas. É inaceitável isso. Guarde o seu coração nas coisas do Senhor. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Deus te aceita da forma que você está, mas Ele não aceita que você fique da maneira que você está. Ele quer que tenha transformação, arrependimento. Ele quer que seu coração seja um coração quebrantado diante do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos encerrando. Nós, sempre como falamos, temos a questão das cestas básicas, das coisas que Deus tem colocado no ministério, ajudando outros irmãos. Tem sido uma bênção. Obrigado por cada um que tem dizimado, que tem ofertado aqui, que tem trago 1 quilo de alimento, que tem se disposto a ajudar alguém. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Continue sempre com esse coração. Não deixa nunca o dinheiro subir na sua cabeça. Nunca. O dinheiro não vale nada. O ouro não vale nada. Glória a Deus pela vida de cada um. Então nós vamos já encerrar. Tem doce? Ela trouxe uns docinhos. Se você puder abençoar a vida dela ali também com os doces, abençoa a vida da irmã, são deliciosos. Tem um cafezinho ali. E glória a Deus pela vida de cada um. Amém? Vamos ficar em pé já para acabar e orar a última vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela palavra, por tudo que foi liberado aqui, Deus. Que possa penetrar no nosso coração, Senhor. Que possa penetrar no mais profundo da nossa alma, Deus. E que possa haver transformação genuína. Chega de sermos tão carnais, Deus. Chega de sermos tão frios. Chega de sermos tão inconsequentes com as coisas que o Senhor tem derramado sobre nós, Deus. No nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser um povo transformado, corações transformados, Deus. No nome de Jesus, guarda aqueles que estão vindo de longe, até os que estão de perto. Livra nós, Pai, de todo acidente ao voltar das nossas casas. Livra de toda armadilha de Satanás. Livra de toda enfermidade.
Eu declaro paz sobre a casa de cada um. Eu declaro saúde sobre a casa de cada um, Deus. No nome de Jesus. Eu queria orar pela irmã, muito amiga nossa, né? Na verdade ela é uma pastora. Ela é uma bênção, uma bênção. Eu sempre, no dia que Deus providenciar dela vir aqui, ela é uma profeta do Senhor. E ela está passando por uma dificuldade grande agora, né? Que ela teve uma cirurgia, paralisou a mão dela e ela está se recuperando. Mas ela é uma serva do Senhor que, é o que eu falei, chega, a presença do Senhor inunda o lugar. Então nós temos que orar para ter essa intimidade com o Senhor. Vamos orar por ela, para que ela venha se recuperar logo da mão, das coisas que foi afligida por essa doença. Senhor Jesus, nós queremos orar pela pastora Rita, Senhor. Que o Senhor possa ali também estar com ela, sarando, cuidando do coração dela, das coisas ali da tua serva, Deus. Em nome de Jesus nós profetizamos ali sobre a vida dela, sobre a mão dela. Saúde, Deus. Em nome de Jesus, acerta ali, Senhor, as coisas da mão ali que ficaram paralisadas. Volte a dar força nos dedos, nos nervos, Deus, no nome de Jesus. Levanta a tua serva, Pai, o quanto antes para fazer a tua obra, falar da tua obra, Deus. Ser com ela ali. Guarda o coração, às vezes triste, angustiado, talvez por ter que ficar ali na cama nesses dias, Deus. Mas guarda ela, Deus, no nome de Jesus. Assim como a Maria também, que nós temos orado, Pai, sobre aquela enfermidade, Deus. No nome de Jesus, que bata em retirada toda enfermidade sobre o corpo dela. Começa a dar força nos nervos, nas mãos, nas pernas, no nome de Jesus. Ser com a tua filha ali, Deus. Ser com a tua serva. Que essa doença dela ali seja para glorificar o Senhor. Porque para os médicos não tem cura, mas para o Senhor tem. O Senhor é especialista em milagres. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre conosco. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar.